Bom, então vamos iniciar, né, o nosso encontro da tarde de sábados, né? Hoje nós temos assim a presença, né, da Maria Leandra, que nos trará memória e esquecimento na contemporaneidade. Então, nós vamos ouvi-la, né? E ela vai trazer para a gente o conteúdo, toda a informação que ela tem. Eu vou convidar a Valéria Quevedo para fazer a apresentação da professora doutora Maria Leandra. Oi, pessoal, boa tarde, né? Vou me apresentar também, eu sou Valéria Quevedo Altimari, sou psicóloga. No momento estou compondo junto com as colegas Ângela, Carla, Luciana e Ana Laura também, a Comissão de Biblioteca do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região. E é com muita alegria, assim, que a gente está promovendo algumas atividades, ou iniciando, né, Ângela, assim, tentando trazer temas, né, e pessoas que possam nos ajudar a pensar coisas que a gente no dia a dia, às vezes, não tem contato. Então, assim, a Leandra está compondo um dia como esse, né, tardes de sábado, para trazer para a gente a experiência dela na área. E então, assim, eu vou falar sobre a Leandra, que é uma professora bastante conhecida aqui em Marília, né? Então, quem está aqui, quem está no campus da Unesp, conhece a Leandra. Então, eu já agradeço, viu, Leandra, a sua presença hoje aqui conosco. A Comissão de Biblioteca ficou bastante feliz de poder ter você aqui. E vamos dar a sequência, então. Então, a Maria Leandra Bizello, ela é historiadora, ela é doutora em multimeios pela Unicamp, e ela é professora aqui na Unesp de Marília, no Departamento de Ciência da Informação e no Programa de Pós-Graduação da Ciência da Informação na Unesp de Marília. Muitos nomes aí, né, Leandra? A gente não está muito familiarizado, assim, com o que é multimeios, o que é ciência da informação, tudo muito novo para a gente, e o tema que você está trazendo também, com o teu referencial, é algo que a gente não domina. Então, assim, vou abrir as palavras para que você possa contar um pouco para a gente o que é tudo isso. E depois a gente abre para quem está presente aqui hoje, conversar sobre o tema também, fazer pergunta, qualquer questão que tenha, a gente através do chat, também pode, depois que a Leandra falar, tá? Nós vamos ter um sorteio também de um livro no final, a Leandra tinha sugerido uma autora e um livro para hoje, a gente acabou não encontrando, mas a gente continuou no mesmo segmento dessa autora e trouxemos um outro livro para ser sorteado também. Então, eu espero que vocês gostem e fiquem até o final para a gente participar todo mundo desse sorteio, tá bom? Pode falar, Leandra. Bom, eu agradeço muito o convite do Núcleo. Bom, eu gosto muito da área da psicanálise, da psiquiatria, enfim, das ideias, né, dessa área. Vou falar um pouquinho, então, da minha formação, já que a Valéria pediu, né, para a gente entender o que é um pouco multimeios, né? Então, a minha formação de historiadora foi uma formação clássica, mas eu não me conformei muito com ela, né? Então, eu fui buscar em outros lugares, não uma complementação, mas algo que eu quisesse trabalhar um pouco mais fora daquela formação que eu tive, né? Então, eu fui na área de multimeios, que é uma área da comunicação, e trabalhei com cinema e fotografia, que eram duas áreas sub-áreas, assim, né, da ciência que eu gostava muito. Eu tinha estudado um pouco de história da arte, então eu gostava muito de unir cinema, fotografia e história. Era nos anos 80, né, final dos anos 80, anos 90, então isso tudo para mim era não só para mim, mas para a área também era alguma coisa nova, né? Em 2007, eu entrei
na Unesp, aqui no campus, né, de Marília. Eu já conhecia Marília, porque eu fiz o primeiro ano da faculdade, né, do curso de História na Unesp, do campus de Assis. Então, eu vim trabalhar aqui em Marília e eu tinha muita vontade de dar aula na universidade pública, né? Era um objetivo meu. E na ciência da informação, eu sou sou professora que dá aula quase que exclusivamente no curso de arquivologia, né? Nós temos 2 cursos na ciência da informação, arquivologia e biblioteconomia. E são áreas que trabalham com muitos temas das humanidades, né? São chamadas áreas das ciências sociais aplicadas, assim como a comunicação, né? Mas eles trabalham muitos temas da sociedade, de interesse da sociedade. E esse tema que eu vou trabalhar hoje aqui, né, a memória e esquecimento na contemporaneidade, faz fronteiras, daí é bem no plural mesmo, né? São fronteiras que essa temática estabelece com a história, com a biblioteconomia, com a arquivologia, com a museologia, enfim, com a sociedade, né? Claro que o tema memória, né, e o tema esquecimento também é objeto de muitas áreas do conhecimento. Mas hoje, a abordagem que eu darei aqui é uma abordagem sociológica e histórica, né? Então, eu vou pensar, né, vou refletir aqui, depois, claro, vocês podem fazer perguntas ou tecer comentários, né, e sugestões, enfim. Pensando a memória como fenômeno social, né? Na Unesp, tanto na graduação como na pós-graduação, o tema memória é um tema de pesquisa que eu trato, né? É um dos temas. E eu oriento alguns alunos, né, que se interessam também por essa questão da memória. Às vezes eles querem trabalhar outras questões relacionadas à memória, né? Porque são muitos elementos, eu vou tentar traçar esses elementos numa abordagem sociológica histórica, né? Então é por aí que a gente também trabalha como objeto de pesquisa, né? Então, entendendo a memória como um fenômeno social, a gente também entende ela em duas vertentes, né? A memória individual e uma memória coletiva, né? E o principal autor que trata da memória como um fenômeno social foi um francês, que é influente até hoje, né? Que viveu no início, finalzinho do século XIX e início do século e até a Segunda Guerra Mundial, né, o século XX, chamado Maurice Halbach. Ele escreveu um livrinho, na verdade são vários textos dele, né, que se chama Memória Coletiva, esse livro é publicado depois da Segunda Guerra Mundial, porque ele era judeu, né? E ele era um intelectual judeu, então ele era muito perigoso para o regime francês, que era pró-nazista, né? Daquele tempo. Então ele foi para um campo de concentração e morreu lá, né? Como muitos outros intelectuais judaicos, judeus ou assim de outras religiões que não compactuavam com o regime da época. Então, ele também morreu, né? E uma questão importante que o Halbach nos deixa é que essa abordagem sociológica que ele inicia é algo diferente para a época, né? Porque para a época, o final do século XIX, do século XX, a questão da memória ela era tratada como, via filosofia, né? Como um aspecto perceptivo do homem, né? Então, e o principal autor, né, o principal pensador dessa questão é o Bergson.
e ele vai pensar que os sentidos que se relacionam profundamente com a memória, né? O Halbach, ele não despreza essa abordagem, né? Mas ele traz algo novo, é como se ele desse um passo à frente, né? Porque ele, como discípulo do Durkheim, ele vai pensar assim, olha, mas a memória também tem uma forte relação com os indivíduos e com os grupos que eles constituem, né? Ou seja, com a sociedade, né? Então, não interessa muito o tamanho do grupo. O que mais interessa a ele é essa relação que ele pensou que é mais do que a questão da percepção, é também a relação que se estabelece entre o indivíduo e o grupo quando a gente pensa na temática memória, né? E nesse livro, A Memória Coletiva, ele, aliás, tem um outro livro também que não está traduzido para o português, né? A Memória Coletiva tem um título em português, né? Mas ele ele escreve um outro livro, antes dessa antologia, né? Vamos pensar assim, que chama Les Cadres Sociaux de la Mémoire, que é os quadros sociais da memória. Esse, infelizmente, não foi traduzido ainda para o português, né? Mas ali ele também discute um pouco como é essa relação da memória nessa abordagem como fenômeno social, né? Então, quais as características que ele levanta da memória enquanto fenômeno social? Então, para ele, a memória ela é construída, né? Então, a memória enquanto construção. Esse legado hoje é muito forte para quem faz reflexão, para quem pensa, para quem discute a questão da memória, né? Ela, então, é construída. Uma outra questão é que ela nunca é linear. Não existe linearidade na memória, né? E nessa ideia de não linearidade, ele está contrapondo a memória e história, né? Que ele vem lá do século XX, numa sociologia nascente. Ele é discípulo do Durkheim, que é um dos pais da sociologia. Então, quando ele pensa essa questão, tanto do grupo quanto da não linearidade, ele também, de uma certa forma, está pensando na questão da história, né? Mas a história, essa história científica que nós temos hoje, né, que nasceu lá no final do século XIX, que é, na verdade, o lugar temporal de todas as ciências, né? Essa história, ela é linear. O tempo histórico é um tempo linear, é um tempo cronometrado, né? Então, é cheio de datas, de personagens históricos ou não, né? Personagens locais, personagens nacionais importantes, que a gente diz que são importantes, né? Ao contrário da memória, que não tem exatamente essa preocupação com a linearidade, né? Depois eu vou desenvolver um pouquinho mais isso. E a memória, ela é seletiva. Então, ela seleciona de uma forma sem a linearidade, elementos de lembrar, né? Então, esses elementos permanecem ainda quando a gente faz uma reflexão uma atualização, vamos pensar assim, desse tema, né? Então, a gente sempre tem essa não linearidade, essa seletividade da memória individual e coletiva. Essa dinâmica, ou essas características da memória, segundo o Halbach, são as principais, né, características, aparecem tanto na memória individual quanto na memória coletiva. Porque para o Halbach, esse fenômeno, né, essa preocupação que a gente tem com a memória, ela aparece principalmente quando o indivíduo está no grupo.
Então, a memória individual, ela, para ele, né, ela sempre se apoia na memória do grupo, ao mesmo tempo que a memória do grupo, ela se constitui por memórias individuais, né? Entretanto, as experiências coletivas, né? E aí não importa muito o grupo, o tamanho do grupo, porque sempre haverá essas experiências coletivas, né? E é dessas experiências coletivas que esse grupo se lembra e os seus indivíduos também, né? Entretanto, outros autores, no decorrer do século XX, sobretudo nos anos 80 e 90, retomaram algumas ideias do Halbach, porque depois que ele faleceu, né, depois da morte dele, ele ficou um pouco esquecido pela academia. A questão da memória não foi um tema que se desenvolveu de uma forma tão acelerada quanto outros temas em várias áreas da humanidade, né? Mas os autores que escrevem sobre memória, eles detectam que o século XX e o século XXI também são séculos que são obcecados pela questão da memória, né? E há uma marca em relação a isso, né? Que todos como se fosse uma unanimidade, mas sempre vai ter alguém que vai discordar nesse caso, né? Mas existe uma ideia uma espécie de senso comum aí, que a Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, o Holocausto, né, que é um trauma coletivo, ele é um grande tema da memória. A preocupação em não se esquecer esse acontecimento, né, que é um acontecimento histórico, é uma preocupação recorrente, né, durante todo o século XX. E ele também, esse tema, né, esse trauma, ele vai percorrer outros acontecimentos, né, ele vai nomear outros acontecimentos, né? Então, essa temática da memória vai, de uma certa forma, tomar um corpo maior a partir dos anos 80, né? Inclusive aqui no Brasil, né, nós temos algumas coletâneas de artigos também nos anos 80, né? Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, por exemplo, na gestão da Luiza Erundina, na Prefeitura de São Paulo, houve um movimento muito interessante para que se pensasse as questões de memória, né? Sobretudo da cidade de São Paulo. E a Secretaria de Cultura do Estado, da Prefeitura, ela montou um grupo de estudos sobre isso e publicou livros que são usados até hoje, né? Ressalto que nessa publicação dos anos 80 tem um texto que é um texto assim clássico e que se referencia, inclusive no Halbach, né? Que é de um outro autor francês, um historiador francês, que se chama Pierre Nora. É dele a ideia, o conceito de lugar de memória, que não tem lá no Halbach, né? O Halbach não vai traçar, né? Pensar nesse conceito, mas o Pierre Nora vai. Então, ele traz do Halbach a ideia de memória, é claro, mas ele num texto, que é, na verdade, uma introdução de uma coleção francesa, né? Nesse texto traduzido, ele vai conceber, então, essa ideia de lugar da memória, que hoje, lugares de memória, que hoje é muito utilizado no Brasil, no mundo inteiro, né? Porque esse texto foi traduzido para muitas línguas, né? Inclusive o próprio Pierre Nora reviu já o texto, né? Não gosta muito da popularização, porque ele diz que a popularização até trouxe uma certa distorção do conceito, né?
Mas esse conceito, ele tem 3 aspectos muito importantes para a gente pensar nos lugares de memória e na memória enquanto construção individual e coletiva, né? O Pierre Nora vai dizer o seguinte: bom, os lugares de memória têm 3 características muito importantes, que são as características físicas, ou seja, eles são materializados, né? Eles têm um caráter simbólico importante, ou seja, há um grupo, sobretudo, que convenciona que aquele lugar, depois a gente pode discutir, vou falar um pouco que lugares são esses, né? Convenciona que aqueles lugares ou aquele lugar é um lugar de memória e eles são funcionais. Então, como é que a gente pode pensar essas 3 características, retomando essa ideia da memória como um fenômeno social? Porque o Pierre Nora, ele afirma no texto, né, claro que não assim claramente, mas enfim, o texto todo traz essa ideia de que a memória é uma construção coletiva, né? E a memória, mais que isso ainda, a memória ela é conflitada, né? Ela é cheia de conflitos e disputas. Então, há sempre questões políticas de qualquer âmbito presente na questão da memória, sobretudo a memória coletiva. Então, esses lugares de memória são lugares construídos pela sociedade, né, pelos grupos sociais, que dizem aquilo lá, naquele lugar, tem uma memória. Então, a gente encontra muitos, né? Memoriais, centros de memórias, museus, arquivos, bibliotecas, são todos eles lugares de memória. Então, monumentos, né? Esculturas, aí em monumento, qualquer tipo de monumento, né? Praças públicas, a gente sempre vê, né, uma praça pública, tem sempre uma escultura lá e tem uma plaquinha escrito em memória, tal, né? Quer dizer, ali é para além daquela figura que está lá, né? Às vezes é uma figura pública, prefeito, padre, médico, não sei, uma pessoa que alguém diz que é importante, um grupo diz que é importante, a prefeitura diz que é importante, o prefeito quer ter uma escultura, sei lá, de um médico, não sei, né? De um padre importante. A Câmara Municipal diz que precisa ter uma escultura ali numa outra praça pública, né? E Marília tem ali no viaduto ali que a gente vai para as universidades, né? Tem os pioneiros, né? Que é uma escultura de um homem e de uma mulher, acho que tem uma criança junto, que representa os pioneiros, ou seja, as primeiras pessoas que enfrentaram aí a floresta e abriram os caminhos nos primórdios de Marília, né? Da região também, claro. Estou falando de Marília porque está ali na cidade, né? Mas é um lugar de memória ali, né? Porque quando a gente, para quem não é da cidade e tem um primeiro contato, aquilo lá tem que ter um significado, tem que ser explicado para a pessoa, né? Porque para quem é de Marília, aquilo tem um caráter identitário, né? Aquela escultura naquela praça pequena, naquele lugar muito frequentado, tem muita gente que passa por ali de carro, a pé, enfim. Então, aquilo lá cria identidade, né? Que é um outro aspecto também da memória enquanto fenômeno social, que é a força que esse passado tem para criar identidades. Então, quando eu vou contar da minha cidade, eu vou sempre me remeter a um monumento. E o monumento, ele é um lugar de memória, né? Ele está comemorando junto, ou seja, os grupos comemoram juntos alguma coisa. Os pioneiros, um vereador, um padre, um médico, um prefeito,
e foi muito bom para a cidade, proporcionou muito desenvolvimento, enfim, são inúmeras as formas, os personagens, as datas com os quais lembramos, né? Então, tem sempre esse aspecto físico nos lugares de memória. Há também esse aspecto simbólico, né? Eu vou voltar de novo nas esculturas dos pioneiros, porque não tem nome, e é uma representação, representa todos os pioneiros, todas as pessoas que bravamente chegaram lá, desmataram, construíram a cidade, né? Tiveram coragem, força, porque não deve ter sido fácil, até nos remete aos bandeirantes, né? Porque a região de Marília foi uma das últimas fronteiras de caça aos índios. Então, a gente tem até essa representação, que hoje em dia é bastante controversa, né? Mas é uma representação. Então, a figura do pioneiro, né, dos pioneiros, é uma representação simbólica. O grupo, qualquer grupo, convencionou que aquelas esculturas representam, então, algo que não dá para ter o nome de alguém, porque foi no coletivo que a coisa aconteceu. Claro que teve o fundador da cidade, tem aquela disputa lá do São Bento, Santo Antônio, essa coisa toda, mas há também um grupo de anônimos que está sendo representado ali naqueles pioneiros, né? Então, a questão simbólica que Pierre Nora traz para a ideia do lugar de memória como característica fundante, né, desse conceito, é porque ele vai ser, esse lugar sempre terá esse caráter simbólico, né? Então, um outro exemplo que a gente pode pensar é eu gosto muito de dar esse exemplo, que é quando acontece lá o ataque às Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, no 11 de setembro, né, que ele é sempre comemorado internacionalmente, inclusive, né, escolheu-se não construir nada no lugar, nada, digo, novas Torres Gêmeas, né, porque havia esse plano. A ideia foi construir um memorial, né, ou seja, como se fosse um buraco, né, que representa todas as pessoas que morreram naquele ataque, né? E tem água, né? Como se fosse uma fonte, enfim. Ali você tem um museu embaixo, né? Ou seja, não se escolheu mais construir algo ali, construir algo no sentido de edifícios, né? Como se fosse uma sobreposição do que já existia. Então, como se fosse uma provocação, inclusive, né? Para os muçulmanos que não toleram o Ocidente. Então, porque o ataque foi isso, né? Não toleramos o Ocidente e o que eles fazem conosco. Então, vamos lá, derrubaram as Torres Gêmeas e uma provocação poderia ser, bom, vamos construir novas Torres Gêmeas. Mas a ideia principal foi, não vamos fazer isso, vamos fazer uma outra coisa. Então, teve um caráter, o caráter funcional ali, né, por exemplo, simbólico funcional, né, porque eram duas torres que abrigavam escritórios, então era um símbolo do capitalismo, vamos pensar assim, um símbolo norte-americano, um símbolo do trabalho. Aquilo lá caiu, não tinha mais essa função, e a simbologia também foi perdida ali, e ali foi construída uma outra simbologia para lembrar e representar as pessoas que ali morreram. Então, a simbologia ali, a funcionalidade é múltipla, né? Não é uma coisa só. A gente fala que, às vezes, a gente usa muita palavra complexa, mas não explica que complexidade que é essa. Ali, nesse lugar ali das Torres Gêmeas, a questão da memória, por exemplo, no lugar de memória, traz essa complexidade triplicado, né? Porque era o que era e não é mais, o que existia e não existe mais,
por que que aconteceu essa não existência mais de um edifício enorme, as pessoas que morreram, mas também o que é hoje, né? Um memorial voltado para a memória dessas pessoas, para a gente nunca mais esquecer. A ideia é não esquecer mais, né? Porque senão esquece, né? Que é o outro tema, né? Aqui da minha fala. Então, na nossa atualidade, né, principalmente no século XXI, ainda esses lugares de memória existem, né? A gente ainda constrói esses lugares de memória com aquelas características que o Halbach nos faz pensar, né? Ainda a nossa memória, nesse quesito lugar de memória, ela não é linear, né? Nos lugares de memória, há uma tentativa em se estabelecer uma certa cronologia, em se transformar a memória em história, né? O Pierre Nora faz um pouco essa crítica, e ele vai dizer assim, se há lugares de memória, é porque não temos mais memória. A gente precisa desses lugares para ter memória, né? E não temos mesmo mais uma memória antiga, né? A memória anterior, vamos pensar que as memórias, a forma como o homem lidava com a questão da memória nos séculos anteriores ao século XX, realmente não era de destaque, né? A gente tinha processos mnemônicos de lembrar, mas nem todo mundo se preocupava em tanto lembrar, né? Tem um autor norte-americano muito interessante que discute as questões da memória em tempos digitais. Ele vai dizer assim: o homem sempre pensou mais em se preocupou muito mais em esquecer do que lembrar, né? Porque se esquecia muito mais do que lembrava-se, né? E hoje não, a gente tem essa preocupação em lembrar, né? Ainda o século XXI, a gente já caminha para o terceiro decênio e ainda somos muito preocupados com o lembrar, né? Em não esquecer. Por um outro lado, em nossos tempos digitais, né? A gente está aqui num ambiente digital, o que é muito interessante, né? O que propicia muitas formas de se relacionar, né? A questão da memória também se coloca, mas não só, sobretudo a questão do esquecimento, né? Mas um outro viés. Que viés é essa? É a questão do esquecimento. Hoje, as redes sociais, elas lembram o tempo todo, né? É como se fosse, vou usar de novo a palavra, né? O caráter obsessivo das redes sociais de lembrar sempre. E mesmo o ambiente digital, de uma forma geral, promove esse lembrar, né? Então, eu vou dar um exemplo, né, de uma questão que aconteceu com uma professora norte-americana. Ela prestou um concurso numa faculdade para dar aula, e ela passou nas primeiras provas, mas chegou numa altura ali do concurso, ela foi dita a ela por que ela tinha colocado no Facebook uma fotografia dela bebendo numa festa. E ela tinha esquecido daquela fotografia, porque era alguma coisa da juventude dela, ela já tinha se casado, ela estava com filhos, e ela não se lembrava mais daquela fotografia no Facebook que ela tinha colocado, né? Mas a banca do concurso lembrou, porque procurou o Facebook dela e achou a fotografia dela bebendo. Mas não se sabe do que ela estava bebendo. De qualquer forma, ela estava numa festa e ela não foi contratada, apesar de ter passado o concurso. Enfim, ela promoveu um processo contra a escola, a faculdade, mas ela não foi contratada porque aquela fotografia era uma fotografia que não ficava bem numa professora, porque a professora estava numa festa
estava bebendo. Até quem conta esse caso é um autor norte-americano que está falando também sobre a questão dos tempos digitais, né? Memória e esquecimento dos tempos digitais. E ele vai dizer assim, não é possível esquecer nesses nossos tempos, né? Porque alguém sempre vai buscar. Nos outros tempos era possível, porque as pessoas esqueciam, não havia essa publicização e esse guardar de uma forma tão grande como nas redes sociais, né? E há muitos outros exemplos. Na Inglaterra, por exemplo, existe a lei do esquecimento, né? Principalmente voltada para os adolescentes e jovens, que podem sim pedir para apagar de fato as imagens, né? Não só fotografias, como contei nesse caso, mas vídeos que de alguma forma podem prejudicá-los na sua vida, né? Porque isso vai poder sempre ser encontrado, né? As redes sociais, elas ficam sempre guardadas em algum lugar materializado, né? Na verdade, a gente apaga do nosso celular, do nosso feed ali, do que aparece, mas não da trilha, né? Então, a questão do esquecimento, ela é alguma coisa que está sendo bastante debatida, né? Inclusive na área jurídica, porque não é possível você prejudicar as pessoas dessa forma, né? Entretanto, nessa relação que eu faço, né, com a memória enquanto fenômeno social e com os lugares de memória, a ideia de, por um outro lado, né, diferente ali da questão das redes sociais, a ideia de esquecer é algo que é sempre muito perigoso, né? A gente precisa sempre lembrar. Então, são tempos paradoxais que a gente lembra, né? Quer dizer, a tecnologia nos impõe, inclusive, do ponto de vista legal, que as pessoas esqueçam em algum momento, para não ficar prejudicado, e, no entanto, os lugares de memória são fundamentais para a gente não esquecer muitos acontecimentos, né? Sobretudo esse o Holocausto, né? Que ainda é muito lembrado por diversas formas, né? Não só museus em muitas partes do mundo, mas livros, filmes, relatos, autobiografias, biografias, né? Estão sempre ali, né? Lembrando para a gente não esquecer, né? Os sobreviventes, que são poucos hoje, porque a grande maioria já morreu, fazem sempre um esforço muito grande para que as novas gerações, tanto de judeus quanto de não judeus, né, de todas as outras religiões e etnias, não esqueçam desse acontecimento que causou esse trauma grande no século XX, né? Por que eu chamo de trauma? Né? É um trauma coletivo causado tanto na Alemanha, né, que tem uma dificuldade muito grande em abordar essa temática, em um trauma, como é que eu vou... Será que eu compactuei? Meu pai compactuaram com os nazistas, compactuaram com o Holocausto, sabiam o que estava acontecendo, ninguém fez nada, né? Esse é um ponto ainda muito forte entre eles, né? A gente tem sempre essas notícias de grupos nazistas que aparecem durante a pandemia. Isso aconteceu, né? Negando a pandemia ou não querendo tomar a vacina. Então, a gente tem essa associação entre fascistas, nazistas e esse negacionismo todo que anda acontecendo. E é claro que tem esse outro movimento de não podemos esquecer, então, a gente não pode deixar esses grupos avançarem, né? Porque eles já causaram muito dano a muitas sociedades, né? E até os dias de hoje, porque as novas gerações são cobradas para que elas não se esqueçam, né? O Steven Spielberg mesmo fez aquele filme, A Lista de Schindler, e declarou que ele fez a lista de Schindler para os seus filhos não esquecerem
a questão do Holocausto, né? E a pré-produção do filme, né? Ela foi feita toda com relatos de sobreviventes. E esses relatos de sobreviventes, ele montou um museu virtual que existe até hoje. As pessoas podem consultar esse museu virtual. Não só ele, como o Tom Hanks também participou de produzir, né? Construir esse museu, que não deixa, a principal objetivo é esse, né? Não deixar as novas gerações esquecerem esse Holocausto. Elas não participaram disso, né? Que é um outro ponto que o Halbach também debate, não só ele, mas alguns outros pensadores sobre a questão da memória, sobretudo alguns que discutiram a questão do Holocausto a partir de relatos dos sobreviventes, né? Eles dizem que é muito importante que as novas gerações conheçam, né? Tenham contato com o que aconteceu, né? Isto é, você tem uma memória que você não experienciou, daquilo que você não experienciou, mas que as outras gerações experienciaram e como se fosse uma herança do legado, né? Isso é muito importante ainda hoje, né? Inclusive para a gente poder saber o que é verdade e o que não é verdade, né? Claro que a gente também não tem uma única verdade, isso não dá, né? Para quem discute memória, a questão da verdade, ela fica num segundo plano, né? Nós não temos, porque como a gente lembra no presente, né, que é um outro fator importante para a gente pensar a memória, sobretudo no âmbito social, né? Ela vai ser sempre lembrada no presente. Nós lembramos de um passado. Para lembrar, a gente tem que considerar essa distância entre o presente que eu lembro, no qual eu estou lembrando, esse passado lembrado, né? O acontecimento, onde o acontecimento está no tempo. Então, esse tempo entre o que aconteceu e quando eu estou lembrando faz toda a diferença, né? Porque eu chamo aí, né, nesse tempo nós temos os filtros morais. O que são filtros morais? É tudo aquilo que vai influenciar tanto o indivíduo quanto o grupo social da maneira como ele vai lembrar, né? Então ele não é como se fosse eu vou julgar o passado, né? Esse passado, ele ao lembrar, né, nesse tempo aí, que separa o presente do passado, ele vai tornando esse passado mais tênue, né? Eu vou imprimindo a ele outros elementos, ou eu posso também esquecer os elementos. E é nesse esquecimento que Halbach diz, aí eu vou precisar do apoio de outros indivíduos, né, do grupo, para eu lembrar. Né? Como se a gente tivesse uma roda e o tempo, vamos lembrar lá da nossa juventude, ou da nossa sala de aula. Né? Eu também gosto muito de dar um exemplo assim, dos times de futebol. Né? A gente sempre encontra torcedores jovens de qualquer tipo de futebol, sobretudo dos grandes times, né? Então tem aqueles jovens, né, crianças, né, os garotos que eles falam de jogadores antigos que eles nunca viram, mas eles assistem o futebol, né? Porque isso tem hoje muito jogos antigos e eles falam daqueles jogadores como se eles tivessem vivido naquele momento. Mas não, né? Eles não experienciaram, eles não passaram nem por aquele jogo de futebol, nem conheceram os jogadores. Então, eles herdaram, né, aquela memória. Né? Ou herdaram da própria família, né? Os torcedores de futebol, eles nascem nas famílias palmeirenses, corintianos, Flamengo, o Vasco da Gama, são os torcedores. Então, eles trazem essa memória dos times de futebol. Eu acho muito interessante
essa dinâmica, como as novas gerações elas são formadas do ponto de vista do passado, né, nessa questão do futebol, na própria família. Não tem uma escola que faça isso, né? É a família que faz essa educação, né? Essa formação inclusive para o esporte, né? Porque a escola faz um pouco isso, mas não com a força que esse grupo social, que é a família, faz, né? Por mais que ela se modifique, e ela se modifica, obviamente, a família é um grupo social que se modifica bastante, mas ela ainda continua clássica, né? A família burguesa, lá do século XIX, que se constitui, ela ainda existe, né? Mesmo que a gente tenha formações diferentes hoje, ainda existe um modelo a ser seguido que ainda não foi destruído, né? E não sofreu grandes modificações. Mas a própria dinâmica social faz com que, obviamente, esse grupo se modifique de uma forma ou de outra. Então, essa questão da memória, né, dessa relação dinâmica entre o indivíduo com o grupo, eu gosto sempre de fazer essa reflexão, né, com o esporte. E nós temos o Museu do Futebol, por exemplo, que é um museu tecnológico, né, e que se dedica a esse grande tema muito caro à sociedade brasileira, e que foi construído no século XX, porque o Brasil nem sempre teve o futebol como algo importante. Ele nasce, para a gente, o futebol ele foi ganhando importância durante o século XX, porque ele era um esporte de ricos no comecinho do século XX, ele vai mudando, né? Ele vai tomando um outro corpo, vai se modificando de uma forma muito grande durante o decorrer do século XX, e ele se torna um aspecto simbólico e identitário da sociedade brasileira. Quando a gente sai do Brasil, a gente vê a importância que o futebol tem e como ele nos identifica, né? E não adianta a gente só falar português, porque no estrangeiro eles sabem quando é brasileiro e quando é português. Portanto, o futebol se relaciona com o brasileiro e não com o português, né? Então, o futebol nos identifica. E esse caráter identitário é muito marcante, né? As pessoas fora do Brasil sempre esperam que a gente discuta futebol, homens e mulheres, né? Porque eles conhecem a Marta fora do Brasil. Então, ela é uma grande jogadora de futebol, com uma grande projeção fora do Brasil. Então, e às vezes a gente nem se preocupa com isso. Mas ele foi sendo construído, então, e assim como a memória, assim como o lugar de memória dedicado a essa questão foi construído, foi pensado, né? Então, essas relações, né, às vezes a gente nem percebe muito no nosso viver diário, no nosso cotidiano, né? Mas ela está permeada na nossa sociedade, né? Assim como, não é só para eu terminar aqui, que acho que eu já estou no tempo, eu vou deixar assim uma preocupação bastante para os nossos dias, né? Que é a ideia bastante equivocada de que os brasileiros não têm memória, né? Nós temos sim memória, muita memória, né? Ou que a nossa memória é curta. Nossa memória não é curta. O problema são os caminhos para que essa memória possa existir, né? Para que essa memória se consolide, né? Aí eu estou falando memória de uma forma conceitual, né? Mas podemos pensar muitos aspectos da nossa memória, né? Então, não podemos, nesse ano, que é um ano muito importante, por causa das eleições, né? Não podemos deixar que nos subestimem, porque essa frase, o brasileiro não tem memória, ou o brasileiro tem memória curta, subestima todos os brasileiros, de todas as classes sociais, de todas as culturas, de todos os estados, cidades e pequenas comunidades. Não podemos deixar que
que falem assim do nosso, que digam isso da gente. Temos que pegar essa voz e dizer, nós nos lembramos, construímos lugares de memória, falamos sobre isso, né? Nos lembramos dos nossos momentos, dos grupos familiares ou dos grupos de trabalho ou na escola, não interessa, mas nós temos memória, isso é muito importante, porque isso já está sendo veiculado na imprensa, na grande imprensa. Então, isso é muito importante, né? Discutir o que aconteceu é algo que podemos fazer. E alguém diz que não podemos. Então, a gente não pode deixar nos deixar levar por essa fala, né? Eu chamo muita atenção disso para os meus alunos, sobretudo nesse ano, né? Eu chamo todos os anos, mas sobretudo nesse ano, porque é uma questão política, né? Não política partidária, mas de posicionamento, né? Não podemos nos deixar subestimar, né? Isso não pode acontecer de forma alguma. Bom, eu acho que é isso. Tem muita coisa para se falar, né? Tá vendo? Eu achei que eu não ia dar conta. Mas eu acho que é isso. Eu acho que são alguns pontos que eu quis deixar aí para a gente debater um pouco. Mas é isso. Agradeço muito a oportunidade que eu tive de debater sobre esse tema, para mim, muito caro. Obrigada. Obrigada, Leandra. É muito emocionante te ouvir, tocante, né? A gente vai recordando, né, na memória muita coisa. Nossa, emocionante. Então, vamos abrir agora, né, os nossos presentes para conversar, falar abertamente. Nós estamos aqui, dá para ter uma conversa muito boa com a Leandra e aproveitar um pouco mais da Leandra, né? Então, a palavra fica aberta. Quem quiser pode escrever no chat, quem quiser pode abrir o microfone e falar sem vergonha, né? Professora, sou eu, Carlos, aqui. Olá. Tudo bem? Tudo bem, Uma Carlos. vez eu ouvi uma entrevista, uma reportagem da cidade do Porto, e lá tem é muito bonita a cidade e tal, então não conheço. Sim. Tem um mirante, e do alto desse mirante dá para ver a parte de baixo da cidade, que tem uma praça enorme, e essa praça foi feito um mosaico com uma representação das Américas. Uhum. E naquele momento alguém disse, né, que aquilo era uma memória, né, uma forma de homenagear e tal. E aí no momento seguinte, bem depois, eu ouvi uma colocação do Caligares, e ele estava falando sobre desejo, e ele chegou e falou assim, não, aquilo não tem nada de importante como memória, aquilo lá representa o desejo dos europeus de continuarem pisando nos povos americanos. Então, vejam que as pessoas estão lá embaixo, mas elas estão pisando no mosaico, né? Pisando nas Américas. Uhum. E eu fiquei pensando quando a senhora coloca essa questão do esquecimento, não esquecimento, né? Quem que determina o que é que a gente pode esquecer, o que é que a gente não pode esquecer. E agora, mais do que nunca, né, essa coisa do Google, de uma certa forma não, de manipular a gente, falando o que a gente pode esquecer, o que não pode esquecer, né, o que a gente pode fazer para tentar ajudar aí um pouco contra essa corrente, no sentido de continuar mantendo uma sociedade mais crítica, pelo menos mais aberta, e não tão manipulável assim. O que a gente pode fazer? O que a senhora acredita que dá para fazer ainda? Olha, eu acho que a gente não pode acreditar muito na tecnologia. Tem gente que briga comigo, principalmente na faculdade. Mas eu acho que a gente não pode também nos deixar achar que a tecnologia ela vai dar conta de tudo, que ela não vai dar conta de tudo. A gente sabe hoje, sobretudo aqui no núcleo, né, que ela causa muita doença também. Então, não dá para você achar que ela vai dar conta de tudo. Ela não vai fazer isso.
para não nos deixarmos, não sermos manipulados, né? Porque a manipulação sempre existiu. Hoje ela talvez esteja um pouquinho mais fácil, por causa justamente dessa rede social. Mas, assim, a gente precisa também pensar um pouco o quanto necessitamos de tudo isso, do Google, né? Para que eu preciso do Google? Ah, eu preciso de algumas coisas. Ok, então eu vou usar para isso só. Eu não vou ficar usando o tempo todo. Então, para construir esse aparato crítico também, eu tenho que ter a leitura ainda é a grande forma de se proteger dessas questões voltadas, principalmente das redes sociais, né? Eu acho que é uma grande... na verdade, a rede social, ou até o que aconteceu, o Google, por exemplo, é uma cópia do que existe na realidade, sabe? Então, eu recomendo que a gente desligue mesmo e pondere até que ponto precisamos de tudo isso. Isso é uma coisa fácil, porque a gente faz isso não o tempo todo, obviamente, mas todos temos condições de fazer isso, né? É que há uma certa facilidade das coisas, né? Então, eu acho que isso também é um outro ponto, né? Mas eu vejo muita gente, sabe, que não sabe lidar, na verdade, com a tecnologia. Na realidade, existe uma grande exclusão tecnológica, muito grande. Nem todo mundo tem acesso a tudo isso. Então, essa exclusão tecnológica empurra as camadas sociais para essa exclusão, né? Então, existe uma força de cima para baixo para você aderir à tecnologia, né? Mas você também pode pensar até que ponto eu faço essa adesão. Eu preciso de tudo isso? Né? Será que eu preciso? Eu vou dar um exemplo meio que assim pessoal, né? Eu voltei agora para Marília, né? Faz um mês que mais ou menos um mês que nós voltamos às aulas. Eu decidi que eu não vou ter internet na minha casa à noite, pelo menos isso. Eu fico sem a televisão, mas tudo bem. Eu vou fazer outra coisa, porque eu já fico o dia inteiro com isso, né? Então, esse espaço de tempo, eu não vou... Então, isso me promove para mim um afastamento, sabe? Então, eu acho muito importante a gente ter esse afastamento, né? E a gente não aderir às coisas de uma forma tão rápida. Eu acho que a gente adere muito rapidamente às coisas. É uma crítica grande que eu tenho, inclusive meus colegas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Mas eu acho que esse é um problema, né? Não entender, por exemplo, que os aplicativos de comunicação são para comunicar. Eu não preciso... É mais fácil. É mais fácil. É mesmo, isso é verdade. Né? Mas até que ponto eu preciso desses aplicativos? Até onde eu preciso disso? E é claro, o STF, acho que todo mundo sabe, né, que o STF, por exemplo, chamou o Telegram. Olha, você entra aqui no Brasil, é um aplicativo de grande alcance de comunicação, promove notícias falsas. E aí, você existe aqui no Brasil? O Telegram não tinha um escritório de verdade, materializado, em nenhuma cidade do Brasil. Ninguém respondia por ele. Quer dizer, olha, ele podia fazer o que quisesse com os seus dados, ou sei lá o quê, e ele ia embora. Então, uma outra coisa importante é a gente entender que essas redes sociais são parte do sistema capitalista. Ele não está fora, não é? E o grande exemplo é o Orkut. O Orkut, o Google falou, olha, não vou fazer mais o Orkut, vou fechar. Olha, vocês que se virem aí, retirem as imagens e tudo mais, mas a gente vai fechar, vou criar um museu Orkut. E ponto. Então, não adianta ir reclamar para o Papa, porque
ou para o presidente, porque eles não vão ter como dizer para o Google, sei lá, olha, não faz isso. Não, ele falou, olha, mas a empresa é minha. Então, às vezes, tanto governos, executivos, esquecem disso, né? Os caras são donos de empresas, é uma empresa, não é público, né? Não é um governo. E as pessoas criticam, por exemplo, a China, que barra várias plataformas e tal, né? Em nome da livre expressão. Não é isso, né? Não é isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar na pressa que temos em aderir a essas coisas todas, a essa parafernália tecnológica, entendeu? E os limites, porque elas têm limite. Não sei se eu respondi assim. Eu acho que a gente precisa criar mecanismos próprios de defesa disso. As pessoas são muito vulneráveis. Não é? Eu bloqueio. Você pode bloquear, bloqueio. Você não se conhece. Por que eu tenho que ficar com essa coisa aí, né? Mas tem muita gente que não sabe fazer isso. Essa é a questão, né? E aí é um alvo fácil, é vulnerável a grupos, sei lá quais, né? Entendeu? É um mecanismo mesmo, né? Mais sofisticado dentro do sistema. Não dá para falar que está fora, não. Né? Leandra, o próprio Facebook, ele faz questão, né, de trazer algum fato, né? Por exemplo, outro dia, eu não tenho Facebook, quem tem é meu marido, mas o Facebook faz questão de um fato lá em 2019, 2018, no dia de hoje, ele traz, né? Então, isso é interessante, né? Como ele nos lembra, né? Nos traz essa lembrança. O Facebook, ele é usado. Eu estava até lendo um texto sobre que faz uma abordagem sobre isso. Tem muita gente, mas é bastante mesmo, que coloca no Facebook fotografias antigas. Então, tem cidades, né? No Instagram também. No Instagram tem o Rio Antigo, aí vive colocando, né? Tem gente que fotografa casas antigas e coloca ali, cria uma página só disso, vai colocando ali. Então, são dois movimentos, né? Esse em que qualquer um pode contar uma história ou pode fazer página de lembranças, qualquer um pode fazer isso, né? E esse mecanismo do próprio Facebook, em que ele vai buscar lá no seu passado e vai fazer você lembrar. Mas é ele que faz isso. Com os dados que você deu. Você já esqueceu. Isso, mas eu ele já está lá. esqueci. Você já esqueceu. É o caso da Isso. moça lá da prefeitura, da professora. Sim. Ela nem lembrava mais. Ela nem tinha, para ela aquilo não tinha importância. Mas estava lá. E foram lá. É como se o passado fosse algo determinante. Olha que coisa, é um aspecto perigoso até, porque ela, por exemplo, não foi contratada né, pela escola, pela faculdade, nos Estados Unidos. Então, ela se sentiu muito prejudicada, porque a gente não sabia nem o que tinha dentro do copo, ela estava lá com o copo, estava numa festa, mas pressupôs que ela estava bebendo, sei lá, uma bebida alcoólica. Eu não sei, ela nem lembrava mais disso. Olha como o mecanismo, o nosso mecanismo de memória que a gente tem, fisiológico, não dá conta da memória. E essas extensões, né, tem um historiador francês, Jacques Legoff, que ele faz um artigo comprido só sobre isso, das extensões que o homem produz de memória, porque ele não dá conta, o nosso cérebro não dá conta, porque cresceu tanto essa coisa da memória, né? As coisas que nós temos que lembrar, coisas que temos que fazer no trabalho, a família. Então, tem coisas que a gente não dá conta. Mas o Facebook faz. Então, ele traz ali. Mas ele trabalha, veja, ele trabalha com dados que a própria pessoa colocou. Então, é o próprio indivíduo que precisa tomar cuidado para você ver
o perigo que ele é, né? O Facebook, ele é perverso, né? Quer dizer, eu acho ele perverso nesse sentido. Se a gente for ver a história do Zuckerberg, né? Ele criou várias redes sociais dentro, acho que é Harvard que ele estudou, ele era um gênio lá. Quer dizer, ele é um cara muito inteligente, obviamente, mas teve algumas redes sociais internas que ele criou que foram banidas pela própria universidade, porque criaram muito problema interno, né? E o Facebook foi o que a empresa dele, né? Só ele ganha, né? Eu sempre digo, só o Zuckerberg ganha dinheiro com o Facebook, o resto todo mundo perde. Só ele que ganha alguma coisa. Ele está milionário, trilionário, sei lá. Mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado. Então, tem coisas para o bem e para o mal, né? Eu só critico a fácil aderência a essas redes sociais. A gente não ter uma postura crítica frente a ela, né? Tem gente, já eu escutei, já veio gente falar para mim que saiu da depressão com o Facebook. Falei, nossa, tem gente que cai na depressão com o Facebook, porque é muito, a partir dos posts, que coloca, é muito criticada, assim, avassalador, né? Sobretudo adolescentes, assim, que estão formando esse material crítico, né? É muito influenciável. Então, eu considero muito perigoso. Então, a aderência deve ser bastante ponderada mesmo para as pessoas adultos, né? E, sobretudo, como eu falei para o Carlos, né? Isso precisa, é necessário, né? É necessário para o meu trabalho. Até que ponto isso é necessário? Eu acho que é muito importante a gente fazer essas perguntas, né? A mesma coisa dos outros, Instagram, o WhatsApp, que é um aplicativo de comunicação, o Telegram, sei lá, o Twitter, né? Então, eu acho sempre saudável fazer essas perguntas. É como você, eu não tenho, não me interessa, meu marido tem, ok, né? Mas já casais, por exemplo, que tiveram grandes conflitos com essa coisa de eu tenho, o que você tem aí, eu tenho acesso, você tem, enfim, é bastante complicado. Ele tem um poder, né, de criar conflito e tal. Eu acho que a aderência rápida é o problema, né? Pelo menos é uma postura minha, assim, né? E aí tem a ver com o passado, né? O que eu vou colocar fotografias minhas lá, o que eu vou fazer com elas, quem vai ter acesso. A gente tem roubo de fotografias que circulam depois esses sites de relacionamento, construindo perfis falsos, e aí tem esses golpes que são instalados nas pessoas, né? Causam muito prejuízo, enfim, não crescendo assim os problemas que são causados, né? Tanto que as polícias, a Polícia Federal, todas as polícias têm um setor de investigação, são as cyberinvestigações, gente especializada em só investigação no ambiente digital, né? É muito interessante. Acabaram as perguntas. No filme, lá no documentário que tem na Netflix, do Dilema da Rede, vocês assistiram? Os maiores críticos que estão lá são esses funcionários do Facebook que trabalhavam do lado do Zuckerberg. Então, teve um simpósio que tem lá na Inglaterra todo ano para discutir tendências da rede, e aí ele falava que a missão dele, assim, como se fosse uma missão divina, de acabar com a solidão no mundo. Existe isso, né? Então,
já tomou uma... Então, é fora da realidade, né? Solidão existe na rede, na rede e sem a rede, né? Não é isso, né? Então, a gente sabe que é fora da realidade, né? Estão pensando numa nova realidade, né? Essa né? Metaverso, que é uma nova realidade, as pessoas estão comprando terreno, casa no metaverso. Falei, gente, é golpe, né? É o velho golpe. As coisas são velhas, velhas assim, elas se repetem, né? E o Zuckerberg, ele não é original, ele sabe manipular, obviamente, mas manipular todo mundo manipula, mas manipula como? Né? Tem pessoas que são mais manipuladoras no real, a gente sabe disso, a gente manipula mesmo as outras pessoas no real. Agora, manipular na rede, ok. O princípio de qualquer imprensa, né? A velha imprensa, é a manipulação de dados, de acontecimentos, de pessoas, de discurso. Então, o que ele faz, eu não vejo muita originalidade, mas ele toma isso como missão. Aí tá cheio de gente assim, né? Que se acha, sei lá, luz divina, novo líder, novo missionário, esse caráter messiânico das coisas, assim, né? Eu não acredito nisso de forma alguma, obviamente, na hora daquelas, assim, na hora de ir no supermercado, isso cai por terra, né? Porque aí o caráter messiânico não ajuda a comprar coisas. Não é verdade? É horrível isso que eu falo, gente, mas não tem como você ficar... esses caras, né? Mesmo esse Elon Musk, que agora é dono do Twitter, e o Twitter é o grande... Está sendo muito usado, né? Muito influenciado. E ele trabalha com o presente, né? O Twitter é um negócio rápido, que trabalha com a questão do presente. O Instagram, o Facebook já são coisas mais que trazem um passado, uma possibilidade, né, de passado e tal. Na quinta-feira no Instagram você lembra coisas, outras imagens e tudo mais, né? Coloca ali como se fosse uma lembrança e tal. Mas o Twitter não, o Twitter é bate-boca, discussão, discurso, embate, né? Curto, mas é. Então, as redes sociais, na verdade, são permeadas pelo efêmero. Elas são efêmeras. Como eu disse, assim como o exemplo do Orkut mostrou a efemeridade das redes sociais. Então, se você passa bem sem elas, muito bem. Como você se informa? Ali a gente não se informa, a gente tem uma relação entre informação e desinformação ali nas redes sociais, né? Precisa tomar bastante cuidado, as fake news é o que mais se faz ali. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. Eu, particularmente, prefiro me informar de uma outra forma, não delas, né? Então, eu vou nas redes, nos canais mais oficiais, bom, tem outras leituras, então isso a gente vai formando, né? Por exemplo, a literatura é uma forma incrível de você não só se informar, mas de você criar o seu aspecto crítico. A literatura, ela faz isso. Ela promove a criticidade nas pessoas, né? Porque ela também tem uma outra relação leitor-leitura, né? Eu acho que isso é bem importante da gente sempre acentuar. E eu acho que isso, eu fico muito feliz quando eu dou aula no primeiro ano e os alunos adoram ler. Então, eu fico contente, eu acredito que tem sim informação de pessoas críticas no mundo, né? Que não são tão adeptas assim às redes sociais. Elas são, tudo bem, mas isso não é a coisa mais importante do mundo, isso não me forma, né? Eu acho isso bem importante. Muito bem. Alguma mais perguntas? Senão a gente vai caminhando aí, né? Para o encerramento.
Bom, não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar ouvindo a sua fala, que passa por um lugar que, assim, que para mim foi inusitado. Então, assim, ouvir essas coisas, né? Algumas que, assim, eu falo, puxa vida, né? Tem algumas coisas que até você vai por uns caminhos e não sabe nem direito por quê, né? E muitas vezes a gente é levado a dizer, que é uma coisa que a gente escuta, tipo assim, ah, mas é porque eu sou das antigas, eu não, né? Então eu não tenho esses Instagram, eu não tenho Facebook, isso não é uma coisa que assim que eu utilizo no meu dia a dia, né? E eu acho que aí você traz essa visão, né, de que assim, como você utilizar, né, Google, tudo mais, porque naquilo que ele possa lhe ser útil, mas não se deixar ser utilizado de uma forma nociva por eles, né? Porque, por exemplo, enquanto você estava falando, eu pude, pelo Google, pegar nome do certinho do autor, ver referências de livros, né? Então, algumas coisas que são úteis, Sim. né? Mas você não ficar presa somente a isso, né? Aquilo que ele traz. Porque, por exemplo, se você pergunta alguma coisa, depois você vai ser bombardeado com uma série de aspectos relacionados a isso. E aí você tem que fazer a seleção, porque depois de eu ter perguntado, vai aparecer aqui, né? Ah, vai. Se você Um monte de comprar... coisas relacionadas a isso, Ah, né? sim, Então, vai. aí a Ele é gente um tem que... ele é um grande indexador, obviamente, buscador, né? Sem a dúvida nenhuma. Aí precisa de uns acertos, né? O pessoal da biblioteconomia sabe que precisa de acerto aí. Agora, aquele não é perfeito. Agora, realmente, você disse bem, eu não posso me deixar achar que aquilo vai ser a última batata do meu pacote, entendeu? Sem ele eu não vivo. Não, minha cara, você vive sem ele. Essa é a diferença, né? De você, no fim de semana, desligar isso daí, de você, à noite, desligar. Tem gente que dorme. Eu tinha uma secretária que dormia com tudo ligado. Eu falei, não, você desliga isso daí, para quê? De noite você está dormindo, né? Então, aí tem... eu acho que é fundamental, é uma postura isso, e uma postura sobretudo política. Não estou falando de partido, estou falando de posicionamento, esse seu posicionamento. Ah, olha, eu vou comprar um livro. Opa, bacana, não tem na cidade, mas eu posso pedir aí pela Amazon e não sei o quê. E para mim é bom, você tem que fazer o jogo do capitalismo, porque ele está no sistema. Não dá para dizer que ele está fora, né? Ele está dentro do sistema. Então, qual é o jogo que eu vou fazer? É o mesmo jogo do mercado, né? Ah, eu vou na loja X, vou fazer pesquisa. Eu vou comprar, sei lá, um sapato. O sapato custa um absurdo numa loja e o mesmo sapato custa um preço justo na outra loja. Eu vou comprar na outra loja. Eu preciso comprar 20, sei lá, camisetas? Não, eu preciso de 2 e está ótimo. Então, assim, é como você falou, né? Eu tenho que usar a meu favor e não contra. O problema é que as pessoas aderem e usam de uma forma tão excessiva, tão grande, que são engolidas por aquilo lá, né? E a gente percebe que isso é massivo quase. Por um outro lado, existe gente que não está ali, porque não tem condições, né? Porque não tem um celular, porque não sabe, tem medo. E que bom que tem medo, então, né? Porque não precisa. Essa que é a questão. Quem não tem, eu digo, mas qual é a diferença que isso vai fazer na sua vida? Nenhuma, então tá bom. Então, amigo, né? Vou ter muitos amigos. Não, você vai ter. É claro que se eu falar isso para adolescentes, né, eles têm outras também, né? Todo mundo diz que ninguém mais, os adolescentes não tem mais Facebook, tem outros aplicativos, sei lá.
converso de uma outra forma. Muito bem, mas eu também vejo que os adolescentes e os jovens, eles dão muita importância para o real. Essa pandemia mostrou isso. Essa pandemia mostrou que as crianças, eu não quero ter aula com a minha mãe, porque ela é minha mãe. Só a mãe não sacou isso. Eu não quero ter aula com a minha mãe, porque ela não é a minha mãe, ela é a minha professora. Eu quero ter aula com a minha professora, porque a professora tem paciência para me ensinar. E eles também, os jovens e as crianças, entenderam que é necessário ter contato com o outro. De verdade, pegar o outro, abraçar o outro, encontrar com o outro, fora desse mundo digital, porque ali aqui a gente não entra, olha que triste, eu gostaria de estar aí. A gente não fala oi, né? Não se encontra, não tem a oportunidade de conversar de perto, presencialmente, né? Então, eu acho que as crianças e os jovens deram esse start. Olha, a gente tudo bem, tem esse mundo digital, ok, mas não é nele que eu quero estar e não é nele que eu quero ficar. Eu quero ser o real, eu quero estar na sala de aula, eu quero encontrar meus amigos, eu quero passear, eu quero passear de mão dada com as minhas amigas, eu quero abraçar as minhas amigas, quero beijar, quero brincar com elas. E os jovens também. Tudo bem ter esse mundo, mas não quero ficar só nele, entendeu? Então, se a nova geração tá falando isso, mostrou isso na pandemia, esse metaverso aí, esse ambiente digital, ele está condenado ao fracasso, eu acho. Ou a ser usado assim, residualmente, entendeu? Então, além de tudo, as redes sociais subestimam o usuário, não perguntam a ele. Eu fico muito brava quando subestimam, principalmente a mim, mas quando subestimam as pessoas, né? Então, eu concordo tremendamente com você. Eu acho que a gente tem que se aproveitar desses elementos e não fazer com que eles engulam a gente, né? Uma vez eu fui num café, acho que foi aí, Marília, com uma amiga, e o cardápio era aquele código de barra não, QR Code que estava na mesa. Eu falei para o rapaz, falei assim, olha, mas eu não quero de verdade, você não tem aí? Aí ele foi buscar Não, eu não vou ficar aproximando, sabe? Eu fui lá para tomar o café com minha amiga. E eu quero o menu ali. O cardápio entendeu? real, né? Não tá pensando nisso, entendeu? Então, tem tudo isso, né? Eu acho que cada vez, eu acho que essa ideia da realidade, ela vai se impor, né? Porque você fica doente na realidade. Então, o mundo digital causa a doença, né? Síndrome de burnout, uma coisa assim, de depressão e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas, assim, ela causa, então, né? Agora, você não fica doente lá, você fica doente na realidade. Alguém tem que pegar você e levar para o hospital, sei lá, não é? A pandemia foi isso, as pessoas ficaram doentes no hospital, não dentro da rede social, não dentro do computador. Então, tem isso, né? A gente não pode se deixar engolir. Tem toda a razão, Rosa. Traz facilidades. Até que ponto traz facilidades, né? Tem que medir tudo isso, tem que ter uma postura realmente crítica. Eu vou dizer, a literatura pode criar a escola, claro, né? Escola, literatura, é que criam essa postura crítica, né? Família, não é? Sim. Uhum. Muito bom, muito bom. Ficaríamos aqui conversando de uma maneira tão gostosa como nós estamos com você. Você nos deixa muito à vontade, Leandra. Que bom. Vamos então fazer um sorteio, né, do livro, tá? Da autora, né, Isabel Allende, Amor, né? Então, Leandra, de 1 a 5,
É isso? De 1 a 5, né, Valéria? Escolhe um número. Eu? É, De 1 a você. 5? 1 a 5. 4. Olha, pode falar, Valéria. Você escreve. Eu não sei quem é a Kathleen. A Kathleen. Ah, tá. Tá aí a Claro. Kathleen? Tá, né? Tá. Então, Kathleen, deixa o seu endereço. Se você puder passar o endereço para o núcleo, ou nós temos a Ana Laura, que é a bibliotecária, ou então aqui no chat também, para a gente poder enviar para você o livro, tá? Viu? Muito bom. Ah lá, ela está. Oi, boa noite. Boa noite. Isso. A Ana Laura passou também o e-mail dela, tá? Você quer anotar, Ana Laura? Cáter. Anotou? Beleza, anota para a gente. Bom. Eu anotei sim, aí qualquer anota. coisa eu mando o e-mail para ela e ela responde com o endereço Perfeito. certinho, tá bom? Isso, palestra maravilhosa, a Catherine está falando, realmente, uma palestra maravilhosa. Em nome então da Comissão de Biblioteca, em nome da Cibele Brandão, a presidente do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, que hoje não pôde estar presente, nós então agradecemos, tá? Essa maravilhosa tarde de sábado, que olha, estou saindo daqui com muita crítica em relação a algumas coisas, ao meu comportamento em relação a essas novidades todas aí digitais, viu? Agradeço imensamente. Você gostaria de dizer alguma coisa, Leandra? Algumas palavras? Sim, olha, eu quero agradecer a oportunidade de falar aqui, quero agradecer a Valéria, que lembrou de mim. Ela lembrou de mim. A Valéria. Me sinto importante. Sim. Quero agradecer a todos vocês. É uma pessoa que sempre contribui, né, Leandra? Leandra é muito estudiosa, ela compartilha muito conhecimento, então acho que você é sempre lembrada, viu? Você foi lembrada, tá vendo? Obrigada por você estar conosco, para poder aproveitar um pouco também. Sim, eu quero agradecer então a você, Valéria Ângela, ao Núcleo, a todas as pessoas, a Ana Laura, que fez aí um maior marketing para mim. Ana Laura, obrigada, que eu não sei fazer isso. As pessoas que estão presentes, que estiveram presentes, né? Sempre um grande prazer falar, dividir o conhecimento, tanto aquilo que eu tenho, né? O que eu aprendo e sempre aprendo, as minhas ideias, e elas são para que todo mundo pense, né? Não tenho nenhuma, vamos pensar assim, não são minhas, eu tenho um apego a elas, né? É justamente esse conhecimento para a gente compartilhar. Essa palavra é bem assim, né? Partilhar com todos. A palavra compartilhar é partilhar com todos. E é para isso, né? O aprendizado da docência é assim, né? Quanto mais a gente não ensina, né? Mas quanto mais a gente passa o conhecimento para o outro, mais aprendemos. Isso é a dinâmica, de fato, né? Então, eu agradeço esse grande momento, que também é um grande momento de aprendizagem. Então, muito obrigada e contem comigo sempre que precisarem. Obrigada mesmo. Uma boa noite, então, a todos, viu? Bom final de semana. Muito obrigada, viu? Obrigada, tchau, até mais. Tchau, até mais.